Como painelistas, convidamos Márcio Zimmermann, secretário executivo do Ministério de Minas e Energia. O senhor Benedito Braga, presidente do Conselho Mundial da Água. E o senhor Gerson Kelman, professor da UFRJ, foi presidente da ANA e ex-diretor-geral da ANEEL. Staying home to watch the rain. You are young and life is long, and there is time to kill today. And then one day you'll find 10 years have got behind you. No one told you when. Passamos então a palavra à coordenadora deste painel, senhora Maria Celina de Azevedo. Bom dia a todos. Como nós estamos com um pequeno atraso, eu vou passar a palavra diretamente ao ministro Márcio Zimmermann, para que ele nos fale, que ele já tinha prometido e anunciado, a crônica de uma morte anunciada, a importância das hidroelétricas para um Brasil competitivo. Bom, é uma satisfação estar participando aí de um painel sobre a importância da hidroeletricidade para um Brasil competitivo. Eu gostaria de cumprimentar a embaixadora que está coordenando essa mesa, o Kelman, que sempre teve um papel importante aí no desenvolvimento da hidroeletricidade no Brasil, e o Braga, com quem nós tivemos a oportunidade de conviver aí no período que ele esteve na ANA, em Brasília, né? Tanto o Kelman como ele já passaram pela ANA, o Kelman depois voltou para o setor elétrico passando pela ANEEL. Eu acho que aquilo que eu falei no início se aplica muito aqui. Eu me lembro que, quando nós estávamos vou voltar um pouco. 2001, na época eu era diretor de engenharia da Eletrobras, e nós tínhamos um grande desafio, usina de Belo Monte. A usina de Belo Monte parou na justiça, e nós estávamos tentando, de toda maneira, fazê-la. Se vocês lembrarem bem, o projeto da usina de Belo Monte, ele é da década de 80, a Cararaú, e que teria montante uma usina com um grande reservatório, Babaquara, né? Que depois virou Altamira. E aquele projeto da Belo Monte, que era uma usina igual a que está sendo construída hoje, ele só tinha uma diferença. Ele tinha um lago que era de 1.200 km² e o de hoje é 500. As duas eram usinas a fio d'água. E não era fio d'água por questão ideológica, nem de gosto de ninguém. Era fio d'água por uma característica de engenharia. Você tinha uma queda muito boa, um rio com volumes que pode chegar a 400, 500, 600 médios, em determinadas épocas do ano, e que pode chegar, se nós chegarmos na década milenar, a 60 e poucos mil. O que mudou no projeto, aí a grande mudança que teve no projeto, foi em 93, em função do Brasil,
ele não regulamentou o aspecto vinculado ao artigo da nossa Constituição com relação à terra indígena. Então, ali nós tínhamos, no caso, uma aldeia, a aldeia Paquissamba. Era uma aldeia que tinha, na época, eu lembro que em 2000, acho que era 40 e poucos índios, e tinha uma área bem ali na Volta Grande. Então, aquele projeto inicial previa ali de 1.200 km², mas não foi para frente, porque senão inundaria. E como não, até hoje não foi regulamentado essa forma de fazer projetos em terra indígena, hoje no Brasil você não consegue ainda fazer nenhum projeto em terra indígena, né? Então é uma restrição séria que tem, principalmente quando você sabe que o teu potencial hidrelétrico do Brasil, o grande potencial remanescente é na Amazônia. Vocês lembram bem que o Brasil, quando nós olhamos a região sul do Brasil, e eu não faço apologias, que eu vejo que tem uma discussão muito forte entre usinas fio d'água e com reservatório. Eu acho que isso aí é característica de engenharia. E se tem algum aspecto ideológico, não é correto. Você tem que tratar tecnicamente uma usina se vai ter reservatório ou não. E não existe o partido com reservatório, nem o partido sem. Porque senão nós teríamos que reclamar. Todas as usinas que implantaram na região sul não eram de regularização plurianual, por característica das bacias. Então, no máximo que você tem lá, acho que é a usina de Passo Fundo, que tem um reservatório um pouco maior. Mas elas foram implantadas na década de 80, a maioria. Na região sudeste, não. Eu tinha características de grandes bacias, com áreas de captação enorme. E você, aqui, foi a grande vantagem para o Brasil, foi a implantação das usinas com características de usinas de reservatório, e que hoje a peça central que nós podemos dizer é que o Sudeste armazena, só a bacia do Paranaíba e do Grande tem uma capacidade de armazenamento aí de quase metade da capacidade de armazenamento das hidrelétricas no Brasil, e que acabam as duas se juntando. Então a gente vê o efeito disso lá em Belo Monte. Se você analisa o projeto de Belo Monte, na época, o projeto de engenharia, eles falavam numa firme local em torno de 6.000 megawatts, né? E quando você observa a geração média de Itaipu, que tem acontecido desde que entrou em operação, ela tem ido muito além. Então, a capacidade de regularização a montante transformou ela numa excelência. Quando nós vamos para o Sudeste, eu confesso que eu acho que o nosso sistema, ele há muito tempo, ele se chamava hidrotérmico, apesar da térmica ter uma participação muito pequena. Até porque os modelos que você pegou na época era muito Canadá, e o Canadá já era um sistema hidrotérmico. Então, a geração de engenheiros da área energética no Brasil, que foi até formados, muitos deles no Canadá, naqueles convênios que a Eletrobras tinha essa visão. O que ocorreu nos últimos anos é que houve um crescimento dos requisitos ambientais e você passou a ter mais dificuldades, não para fazer usina do tipo fio d'água com reservatório, na verdade, todas as hidrelétricas. Então, aquilo que eu comentei ainda há pouco, você enfrentou um desafio que os países desenvolvidos, primeiro desenvolviam a hidroeletricidade. E, por outro lado, nós viemos a ter uma crítica muito forte e uma participação ativa de organizações não governamentais muito forte. Então, eu me lembro que a presidente Dilma era ministra de Minas e Energia em 2004, ela já enfrentava um debate muito forte na Alemanha, de que até representantes brasileiros do Comitê de Grandes Barragens que nós tínhamos,
aceitavam que as grandes hidrelétricas não eram renováveis. Era uma coisa assim surrealista. Falando hoje, ninguém acredita, mas era isso que nós tínhamos. Então havia uma aversão no mundo. Por quê? Porque talvez já foi citado aqui, talvez a grande indústria em países estivesse mais interessada na hidroeletricidade. Era muito melhor, e isso várias vezes nós tivemos discussões sobre isso, muitas vezes levar painéis solares para uma determinada país africano ou sul-americano do que trabalhar com a hidroeletricidade. Porque a indústria estava se preparando para isso. Mas quando nós olhamos um país como o Brasil, que passou a demonstrar continuamente nos fóruns internacionais, a Agência Internacional de Energia, a importância da hidroeletricidade como projeto estruturante. O que é que significa isso? Significa que um país como o Brasil, que tem áreas desenvolvidas e áreas não desenvolvidas, que um projeto hidrelétrico ele pode trazer desenvolvimento socioeconômico para uma região como um projeto estruturante. Quando nós olhamos os municípios brasileiros que tiveram uma hidrelétrica, às vezes eu escuto a crítica, não, o pico é na época da construção, depois não. Peguem todos os municípios brasileiros, há uns anos atrás, eu me lembro que se fez um estudo sobre isso, os que tiveram uma hidrelétrica, IDH, Índice de Desenvolvimento Econômico, muito acima daqueles na mesma região que não tiveram. Então, a defesa do Brasil nos fóruns internacionais é que, para países em desenvolvimento, a hidroeletricidade é uma coisa que... Você imagina o que significa você pensar que um país mais atrasado vai receber, como estava ocorrendo muito, não, coloque painéis solares. Vai desenvolver o quê? Nada contra a energia solar, ela tem o seu espaço e vai ocupar o seu espaço no mundo. Mas para você desenvolver um país subdesenvolvido, não comece por aí. No mundo nós sabemos, a energia solar, ela tem expectativa dos Estados Unidos de chegar a um preço de $60 por megawatt-hora, melhorar a eficiência, passar dos 17% para 40% a eficiência aí do solar fotovoltaico, mas não pense em desenvolver. Por que a hidroeletricidade é importante para desenvolver países em desenvolvimento? Porque ela motiva desde indústrias mais primárias, uma ajuda a estruturar uma infraestrutura de um país. Nós sempre defendemos, e defendemos muito. Organizações multilaterais, eu me lembro, o Banco Mundial, que tinha restrições à hidroeletricidade, esse trabalho de anos, nós temos parcerias hoje com o Banco Mundial, que fizemos, por exemplo, em 2005, 2006, concluímos em 2007, aquele manual de inventário que hoje tem lá o selo do Banco Mundial também, que foi condenado pelo CEPEL, e que hoje é o documento, provavelmente, mais atualizado que nós temos de como de uma forma que é uma forma responsável em termos socioambiental, mas que é imprescindível para países em desenvolvimento. Quando nós olhamos a possibilidade de integração, por que o Brasil hoje tem 100 e poucos mil quilômetros de rede básica? Porque foi a hidroeletricidade que ajudou a desenvolver isso. Então, hoje eu olho até para outras alternativas, shale gas, que seja bem-vindo. Eu posso viabilizar rapidamente a monetização dessas reservas. Eu não tenho uma malha de gasoduto tipo dos Estados Unidos que já está implantada.
mas eu tenho as linhas de transmissão, que pode ser uma rápida forma de monetizar. É o que está ocorrendo no Parnaíba. Descobriram o gás e rapidamente estão monetizando uma termoelétrica na boca do poço e competindo com qualquer outra fonte. Mas voltemos à hidroeletricidade. Quando nós falamos, estamos aqui com o pessoal da OLAD, do CIER. Quando nós falamos que o potencial hidrelétrico brasileiro é 250 mil, e que o da América do Sul é 500, 600 mil, não tem como não considerar essa fonte. Uma hidrelétrica, eu sempre falo, ela é feita hoje e vai durar, com poucos investimentos, centenas de anos. Então, é uma vantagem comparativa que nenhum país pode abrir mão. E dá pena. Eu me lembro que Belo Monte, quando nós discutíamos no passado, tinha uma época, no final da década de 90, que existia uma rua só das ONGs em Altamira, na luta contra o projeto. Talvez não fosse só contra o projeto a luta, talvez a luta maior fosse contra o Brasil considerar a Amazônia brasileira. Que projetos estruturantes como esses, hoje foi falado aqui, Tapajós, o governo está fazendo um esforço com Força Nacional e tal, para viabilizar terminar estudos. Porque nós temos a bacia do Tapajós, uma área com reservas minerais grandes, e interesses de garimpos ilegais que ocorrem naquela região. Esses garimpos ilegais é que se uniram e que estavam fazendo aquele agito que chegou até Belo Monte. E oficialmente para fora aparece como um movimento, e aquela área não tem índio diretamente. Você tem 100 mil quilômetros quadrados em torno da bacia do Tapajós, que é floresta nacional, reserva extrativista e tal, e não tem. Mas na prática, você começa a ter. São desafios? São, mas o governo já tem enfrentado, e desde a época do governo do presidente Lula, nessa retomada dos grandes projetos hidrelétricos. Usinas do Madeira, que às vezes até são citadas. Não, mas o projeto antigo da Eletrobras era com reservatório. Nunca foi. Nunca foi com reservatório. Então, é isso que eu tô querendo chamar a atenção. Usinas com reservatório são importantes? São. Elas trazem um menor custo da energia? Trazem. Agora, tem engenharia por trás. Não é achismo. Tem engenharia por trás. Então, a usina do Rio Madeira, por exemplo, o barramento primeiro estudado era um eixo ali em Porto Velho, e ela tinha 40 metros de quedas. Quem conhece o Rio Madeira sabe, tem muitos sedimentos, é um dos rios que mais tem sedimento no mundo. E quando numa hidrelétrica, para quem conhece, você tem um volume morto, significa que a água aqui não tem o tempo de residência, você tem uma decantação muito forte. E aí você teria rapidamente assoreamento, você teria que instalar aquelas descargas de fundo. No projeto que saiu, ele deu uma otimizada e não tem nada a ver com reservatório, que é igual. Nós conseguimos diminuir o tempo de residência, ficou muito próximo do que é a própria natureza hoje. E a utilização é mais 10? Hein? É mais 10? Opa, então, achei que já estava esgotando o tempo. Mas ali ficou 2 usinas com queda de 16 e 18 metros, mas, por outro lado, turbina bulbo no fundo do rio. Então, lá acabou com o problema de sedimento. Nós não vamos ter problema de assoreamento lá, e um projeto que foi adaptado e a potência ficou igual ao que era
aquele de 40, sem esse problema técnico do... Quando nós vamos um pouco para cima, Belo Monte, era previsto aquele a montante. Mais uma vez, é uma questão de engenharia. Lá se estudava um grande reservatório, que foi Babaquara e depois Cararaú. A única coisa que, quando se fala em Amazônia, eu acho que tecnicamente tem que se estudar bem, é aquele aspecto que é uma região, como lembrou o professor Dias Leite, que foi ministro na década de 70, num artigo dele, um mês atrás ou dois, é que na Amazônia nós não temos grandes quedas. Então, qualquer usina ali que vá tentar regularizar aqueles rios que têm grandes volumes, variações de volumes muito grandes, você precisaria de áreas muito grandes e provavelmente você tem que se proteger para não repetir aquele efeito Balbina, que criou um grande brejo, no sentido de ter meio metro de água e você aí pode ter problemas com CO2 e etc. Então, essa é a cautela. Então, tudo dentro da técnica, tirando o lado ideológico. Eu me lembro que teve uma usina que não saiu, que era uma usina excelente, Ipueiras, que era uma usina montante de uma série de outras usinas ali no Centro-Oeste. É uma usina que valoriza cada metro cúbico lá armazenado, tinha uma valorização ao longo de diversas usinas para baixo, mas infelizmente não saiu. Na época veio aquele raciocínio simplista de elogiar usinas que tivessem eficiência em determinadas áreas aí de meio ambiente, que era quilowatt por área inundada, né, por quilômetro quadrado, e aí você não instalou ela. Naquela época, o potencial está lá. Pode ser que um dia esse assunto volte a ser discutido. Então, eu acho que aliando a boa técnica, a tradição de um país que tem uma estrutura industrial, empresarial, acostumado com a grande hidroeletricidade, que tem um potencial remanescente, eu acho que campanhas como essa, que a Fiesp está fazendo, eu acho que discussões como essa para a sociedade, para entender o que é a vantagem, se uma térmica ela tem vida útil e depois eu tenho que investir de novo, colocar uma nova, na hidrelétrica, a principal obra, que é a barragem, ela vai durar. A parte eletromecânica você pode fazer, nós temos usina operando aqui, usinas grandes da década de 50, menores tem até da década de 20 ou coisa assim. Então, o Brasil sabe que... eu sempre cito, quando nós tivemos a discussão da 579, eu lembrava bem, se você for no Canadá, olhar a província de Quebec, onde explora muito a hidroeletricidade. Lá, cada província tem a sua... Aí você viu um preço de energia que era 1/5, lá não era a federação, que é por estado, você é 1/5 ou 1/4, mas coisa dessa ordem com relação ao preço da província do lado, que usavam a fonte térmica nuclear e etc. E aqui desse lado eram usinas amortizadas. Usinas amortizadas, o que é que significa? Uma usina que já foi paga. E quando você entregou um potencial, você entregou um potencial para ser explorado por um prazo, você não entregou o rio para alguém. E finalizando, eu acho que a grande discussão da energia elétrica, e eu sei que vai ser abordado aqui, e que nós temos tido lá no Ministério, é aquela discussão ampla, que já se citou aqui, que a sociedade, cada vez mais, ela começa a cobrar, e aí a Ana tem um papel importante, com relação ao uso da água, aos múltiplos usos da água. E isso vai desde
A água, como tem um papel importante do São Francisco, que já abastece cidades e etc. Ao mesmo tempo, como evolução das estruturas de hidrovias, onde for possível, onde não tiver grandes quedas, onde os investimentos tiverem uma lógica econômica, mas esses são pontos importantes para um país como o Brasil pensar. Um país que tem rios que integram com o Paraguai, com a Argentina, e que realmente você precisa trabalhar uma outra alternativa de modal de transporte. Claro, desde que o consumidor de energia elétrica não pague essa conta. Essa é uma conta de uma lógica própria, econômica e de outra natureza, né? Até porque, às vezes, há uma confusão. Para produzir energia elétrica, a água só passa pela turbina. Ela não é engolida, ela não some ali, ela continua rio abaixo. Eu acho que a evolução que nós tivemos nos últimos anos, de você tornar o mais amigável possível hidrelétricas, até a ponto de Itaipu, e as usinas que nós estamos fazendo na Amazônia, já considerar escada de peixe, para você não interromper o fluxo gênico aí. Eu acho que esse é um ponto positivo. Eu me lembro que uma vez eu estava conversando com o secretário de Comércio dos Estados Unidos, e ele comentava, ele gostava de pescar. Eu falei, por que os Estados Unidos não avança no mais hidrelétrica, chegou em 60%? E ele falava muito no problema do peixe, que o americano gosta de pescar e tal, e que as barragens tinham... Eu comentei com ele, no caso de Itaipu, os peixes lá sobem uma escada de 120 metros, e que em regiões, usinas novas aí na Amazônia, nós estamos fazendo escadas e que viabilizam o fluxo gênico de peixe, né? Então, eu acredito que a evolução de tecnologias que você faz de forma a tornar mais amigável, a forma de você, e eu vou finalizar com isso, eu me lembro que quando começou a se discutir, lá no Ministério, que nós tínhamos uma dificuldade, quando você pegava o mapa da Amazônia, estava todo com áreas de preservação, floresta nacional, e você olhava, era um queijo suíço. E muitas em cima dos potenciais que se tinha levantado no passado. Eu me lembro que aí é que se trabalhou com o conceito. A hidrelétrica que nós citamos aqui, ele é um grande fator para desenvolvimento, conforme eu falei, econômico e social de uma região. Mas, por outro lado, quando eu tenho uma região que já é protegida por lei e eu preciso protegê-la mais, não tem sentido a hidrelétrica ser um fator de levar à destruição uma determinada. Então, o que começamos a trabalhar foi com aqueles projetos de usinas, plataforma, que não muda o potencial em nada, ela continua sendo feita conforme a engenharia manda. Ela só tem um detalhe, ela evita que você venha desenvolver cidades naquela área. Você faz a obra, tem o impacto que tiver, depois aquilo já era área de preservação, então é uma forma de eu entrar em áreas que eram de uso super restrito, tiram a energia elétrica e não deixam que nasça cidade, nasça um novo polo, façam as margens dessa região. E no Tapajós, que é uma região com essa característica, é o que se trabalha. Mas não quer dizer que usina plataforma mude o que a engenharia mande em termos de lógica, se é a usina com reservatório, com baixo, pequeno ou não. Ela simplesmente evita que ela seja um fator de indutor local de desenvolvimento. Ela faz indução de desenvolvimento, mas fora daquela área. Com isso, senhores, eu fico muito satisfeito de ter trabalhado muitos anos no setor e batalhado pela hidroeletricidade, e que debates como esse venham e que sejam discutidos mesmo. Eu tenho um caso recente agora do Baixo Iguaçu,
uma usina que já foi leiloada em 2008 e que havia problemas. Ela fica a 500 metros do Parque Nacional do Iguaçu, mas que, na época, nós já sabíamos, ela não causa nenhum impacto no parque, até porque é uma usina fio d'água e vai manter o fluxo da água conforme já vinha no rio. E, pelo contrário, ajuda ali a preservar umas áreas de transição até o parque. Mas, infelizmente, há toda uma batalha. Ela provavelmente já deveria estar operando, mas ela demorou. Agora que vai começar a ser construída por causa dessa discussão permanente na sociedade brasileira, judiciário, áreas ambientais e etc. Mas nós sabemos que, tecnicamente, com os melhores cabeças aí do Brasil, especialistas nessa área de hidráulica, provaram que não tinha nenhum efeito. Quer dizer, hidroeletricidade tem muita engenharia e, por outro lado, o Brasil evoluiu muito de como fazer projetos que sejam amigáveis, até porque nós temos uma legislação ambiental muito rigorosa e hoje nós conseguimos fazer, até no caso Itaipu virou referência internacional por todos os programas que eles têm feito de recuperação, aqueles corredores ecológicos que ligam com o parque, a recuperação de toda aquela bacia com mata ciliar, etc. Então, eu acho que isso é que pode transformar a hidroeletricidade em alguma coisa muito positiva, que traz vantagens para a sociedade, em todos os termos, lazer e água para beber, e, ao mesmo tempo, pode evoluir o transporte. E uma coisa que o Brasil tem potencial, a América do Sul tem potencial, e não se pode abrir mão disso. Muito obrigado, senhores. Muito obrigado. Agora vamos passar a palavra para o Dr. Benedito Braga, para se dirigir sobre o mesmo tema. Dr. Benedito. Bom dia, obrigado. Excelentíssima senhora embaixadora Maria Celina, coordenadora desse evento, excelentíssimo senhor Márcio Zimmermann, secretário executivo do Ministério de Minas e Energia, excelentíssimo senhor professor Dr. Gerson Kelman, ex-diretor-presidente da ANEEL e ANA, caro amigo, grande pensador e implementador da política de águas e energia no Brasil, minhas senhoras e meus senhores. Em nome do Conselho Mundial da Água, agradeço o gentil convite para participar desse 14º Encontro Internacional de Energia e aproveito a oportunidade para cumprimentar os organizadores, Dr. Mussali, por incluir neste debate sobre energia um elemento fundamental, a água. A água é um recurso vital insubstituível. Se perguntarmos a qualquer ser humano neste planeta, incluindo autoridades governamentais e a classe política, sobre a importância da água em nossa vida diária, a resposta será unânime, muito importante. Entretanto, dados da Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, dão conta que 1,8 bilhões de pessoas nesse planeta não têm acesso à água potável confiável. 2,5 bilhões não têm infraestrutura de saneamento básico e as consequências para a saúde humana são severas. Como resultado, 3 milhões de crianças morrem a cada ano em razão de doenças de veiculação hídrica. Esses números têm sido repetidos tantas vezes em tantas conferências, simpósios, congressos, que hoje os ouvimos e não prestamos atenção neles. Eles foram, de alguma maneira, internalizados como algo que devemos aceitar e conviver com eles, mas eu acho que devemos perseverar na busca de soluções. Mas hoje, senhoras e senhores, eu gostaria de trazer números adicionais. Austrália e Etiópia apresentam a mesma variabilidade climática. Entretanto, a Etiópia apresenta uma capacidade de armazenamento de água de 45 metros cúbicos por habitante ano,
enquanto que a Austrália detém um armazenamento de 5.000 metros cúbicos por habitante ano. Os Estados Unidos e o Nepal apresentam o mesmo potencial hidroelétrico. Entretanto, a capacidade instalada nos Estados Unidos é 2 ordens de magnitude maior do que a Nepal. Apesar de todo o desenvolvimento econômico observado no hemisfério norte, 1,3 bilhões de pessoas não têm acesso à eletricidade, 3 bilhões vivem com menos de R$ 5,00 por dia, 1,3 bilhões vivem com menos de R$ 2,00 por dia. Somos hoje 7 bilhões e os pobres são os mais vulneráveis. O tema de minha palestra hoje será segurança hídrica global, o papel da hidroeletricidade. Vou mudar o foco da água como um elemento ecológico fundamental para explorar uma outra de suas inúmeras virtudes, qual seja aquela de motor para o desenvolvimento econômico e social dos países desenvolvidos, menos desenvolvidos. Gostaria de pedir às senhoras e senhores que imaginassem um lugar onde 94% da população não tem acesso à eletricidade, 41% sem toaletes e latrinas, 78% precisa caminhar 300 metros para conseguir água, 50% não lê jornais, menos de 30% tem veículo, mais de 60% da energia vem de cavalo de fato, não HP, cavalo vapor. A maioria sobrevive de agricultura de sobrevivência, solos comprometidos, enchentes na zona rural e nas cidades. Muitos dos senhores e senhoras estão imaginando que isto seja algum país da África. Não, esse é os Estados Unidos da América, no Vale do Tennessee, em 1935. A bacia do rio Tennessee engloba 8 estados americanos da região menos desenvolvida daquele país. A partir de um grande esforço de desenvolvimento no governo de Franklin Roosevelt, foi criada a Tennessee Valley Authority. Esta agência construiu um conjunto de barragens, reservatórios, hidrelétricas, canais de navegação, possibilitando grande desenvolvimento econômico no vale. Após uma geração, 5,4 bi de dólares de redução de enchentes em todo o vale, 100% de alfabetização, esperança de vida de 70 anos, 500% mais indústrias, perto de 1.000 quilômetros de vias navegáveis, renda per capita similar ao resto dos Estados Unidos. Correndo o risco de parecer saudosista, eu gostaria de compartilhar com as senhoras e senhores alguns princípios estabelecidos na famosa Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente, em Estocolmo, lá na década de 70, em 1972. Lembro que foi nessa ocasião que o conceito de desenvolvimento sustentável apareceu. Eu gostaria de compartilhar com as senhoras e senhores o princípio 8 e o 9. O princípio 8 que diz o seguinte: o desenvolvimento econômico e social é essencial para garantir um meio ambiente favorável para o trabalho e a vida, para o homem e para criar condições na Terra que são necessárias à melhoria da qualidade de vida. E o princípio 9, que diz que as deficiências ambientais geradas pelas condições de subdesenvolvimento e desastres naturais são problemas graves e podem ser melhor remediadas por crescimento acelerado através da transferência de assistência financeira e tecnológica como suplemento aos esforços domésticos dos países em desenvolvimento. Em 92, nós tivemos no Rio de Janeiro a ECO 92. Essa conferência centrou seu foco na biodiversidade e mudança do clima. No ano passado, o nosso país sediou a Rio+20 para fazer um balanço desde a ECO 92 e centrou seu foco em desenvolvimento sustentável e redução de pobreza. Essa conferência mostrou claramente que a geografia econômica do mundo mudou significativamente. Os BRICS, países de economia emergente, estão cada vez mais desempenhando um papel importante na definição da agenda. Os resultados da Rio+20 são um exemplo claro desse novo cenário mundial. A prioridade dada ao crescimento socioeconômico e à redução da pobreza e uma conferência das Nações Unidas sobre o meio ambiente, a inclusão de um capítulo inteiro sobre o tema da água, são indicativos claros da existência de uma nova ordem mundial relacionada à água e ao meio ambiente. Isto mostra a atualidade desses conceitos e me atrevo a dizer que esta Rio+20 deveria ter sido chamada de Estocolmo +40. Assim, a primeira mensagem que gostaria de trazer para este evento é de que desenvolvimento econômico e social
é uma necessidade para a conservação do meio ambiente. Isto porque qualquer país dispõe fundamentalmente de 4 tipos de capitais de que pode fazer uso. O capital ambiental, que inclui os recursos naturais, com especial destaque à água, o capital econômico, que é produzido a partir do uso desses recursos naturais, o capital humano, que é formado pelo conjunto de indivíduos e sua correspondente tecnologia, e a partir desses 2 últimos capitais, o capital social é formado. Desenvolvimento sustentável nada mais é do que um uso equilibrado desses 4 tipos de capitais. Como visto no caso do TVA, os países em desenvolvimento, os países que se desenvolveram valeram-se de seu capital ambiental para produzir capital econômico e, a partir daí, de forma simbiótica, desenvolveram seu capital humano. Sociedades que possuem infraestrutura e uma população educada e esclarecida evoluem para a formação do capital social. Esse capital envolve organização mais sofisticada, que inclui a participação pública no processo de tomada de decisão. Exemplo deste nível de organização é o Comitê de Bacia Hidrográfica, que gerencia os recursos hídricos com a participação de governo, usuários e da sociedade civil organizada. É a partir desse nível de organização social que se estabelece um mecanismo de realimentação para a conservação do capital ambiental. A estrutura de governança interage com o processo de uso do capital ambiental. Ao mesmo tempo, o capital econômico e humano estão atuando para prover a melhoria da eficiência da utilização dos recursos naturais com mínimo impacto ao meio ambiente. Um dos problemas que encontramos hoje é que, em função do processo de globalização, com sistemas de disseminação de informação muito rápidos, é que estamos tentando fazer atalhos. Sociedades que não passaram por esse processo natural de construção desses diferentes tipos de capitais estão discutindo estruturas de governança sem nenhum capital econômico e humano construído. Evidentemente, esse não é um processo linear. Todos esses capitais podem ser desenvolvidos concomitantemente. Entretanto, meu ponto é de que, no mundo em desenvolvimento, o foco deve ser na construção do capital econômico e humano. Além disso, não estou aqui dizendo que devemos sair por aí deplecionando o capital ambiental sem responsabilidade. Hoje, temos uma noção muito mais clara dos impactos antropogênicos no meio natural. O desafio está em usar esse capital ambiental de forma menos impactante, porém, certamente, utilizá-lo em benefício da sociedade. Quando falamos em segurança hídrica, um pensamento próximo, um pensamento que muitas vezes vem à nossa mente relaciona-se a notícias veiculadas na mídia como: o único assunto que poderia levar o Egito à guerra, de novo, seria a água. A próxima guerra no Oriente Médio será travada pela água e não pelo petróleo. As guerras do próximo século serão sobre a água, e assim sucessivamente. Entretanto, eu gostaria de trazer um novo conceito aqui de segurança hídrica para compartilhar com as senhoras e senhores. Segurança hídrica existe quando todos, a todo tempo, têm acesso físico e econômico à água em quantidade e qualidade suficientes para atender às demandas humanas, econômicas e ecológicas, no sentido de uma vida ativa e saudável. Esse conceito se apoia em 3 pilares. Segurança humana, que se refere às necessidades básicas ligadas à higiene, saúde, alimentação e à proteção contra os desastres naturais ligados à água. Segurança socioeconômica, através do uso da água como motor do desenvolvimento, reduzindo a pobreza em todos os países do globo. Segurança... Não, 5 minutos não. Não. Me disseram que eu tinha meia hora. Eu fiz um discurso para meia hora. Não, eu vou falar um pouquinho mais, vocês me desculpem, porque está tudo planejado. Vocês viram, eu estou lendo, eu pensei para escrever esse discurso, não foi assim que eu vim assim de cabeça aqui. Tá, então já perdi mais 2 minutos, hein? Bom, então vamos lá. Veja, então já ficou mais descontraído, eu vou procurar correr mais. Então, quem está controlando o slide aí, eu já estou quase no finalzinho, tá? O Conselho Mundial da Água tem advogado o reconhecimento desse conceito
de segurança hídrica como um marco para as metas do desenvolvimento sustentável após 2015. Nós lançamos em outubro do ano passado, na sede das Nações Unidas em Nova York, uma chamada para que todos os países membros subscrevam um pacto para a segurança hídrica. Um tema central nesse contexto de segurança hídrica é a reservação ou o armazenamento de água em reservatórios para aumentar a resiliência à variabilidade e mudança do clima. Em particular, o caso brasileiro, onde hidroelétricas desempenham um papel central na segurança socioeconômica, esse tema da reservação é fundamental. Tomemos o caso da Espanha e do Reino Unido. O Reino Unido está localizado em área de clima oceânico úmido. Nesse tipo de clima, a percentagem do escoamento disponível sem regulação, ou seja, sem barragens e reservatórios, é de 42% da precipitação. No sul da Espanha, com clima subtropical seco e sazonal, esse número cai para um mísero 9%. Qual foi a política adotada pelos sábios europeus nesse caso? Os espanhóis, em função da alta variabilidade climática, construíram muitas barragens e reservatórios, fazendo com que o armazenamento per capita naquele país alcançasse a notável marca de 1.500 metros cúbicos, enquanto que os ingleses, com uma meteorologia mais favorável, não precisaram se preocupar tanto e se contentaram com uns poucos 100 metros cúbicos por habitante. Foquemos agora no mundo em desenvolvimento. O continente africano, onde segurança hídrica é uma questão vital. O crescimento econômico em muitos países desse continente depende da disponibilidade de chuvas. Próximo. Dados do Zimbábue e Etiópia mostram claramente a correlação existente entre PIB e quantidade de precipitação pluviométrica. Pouca chuva, crescimento econômico pífio. A capacidade de gerenciar incertezas ou escassez de água é fundamental para possibilitar o crescimento e a prosperidade. Isso requer infraestrutura, especialmente agora que temos uma expectativa de um mundo mais incerto. Com certeza, o impacto da falta de infraestrutura é maior nos países menos desenvolvidos, enquanto as perdas por cheias e secas nos países pobres representam 14% do PIB, nos ricos esse número é 4 vezes menor. Nos Estados Unidos, por exemplo, os danos evitados em eventos de cheia chegam à impressionante marca de 700 bilhões de dólares. No sentido de crescer e melhorar o padrão de vida de suas populações, o continente africano necessita de energia. Com menos de 7% do seu potencial hidrelétrico instalado, os desafios de desenvolver esse potencial limpo e renovável são enormes. Alguns países africanos têm consumos de energia que não são compatíveis com os padrões mínimos da sociedade moderna. Enquanto o consumo médio per capita nos Estados Unidos é de 12.000 megawatt-hora por ano, em Uganda, Burkina Faso, Tanzânia e Etiópia, esse número é de 55 megawatt-hora ano. Eu não penso ser razoável imaginar que a solução dos problemas energéticos desses países seja através de conservação de energia. Dados do Banco Mundial mostram claramente a correlação entre infraestrutura hídrica e desenvolvimento econômico. Cabe até fazermos uma pergunta. Com o crescimento de um país, a quantidade de infraestrutura hídrica aumenta ou, com o aumento da quantidade de infraestrutura hídrica, aumenta o crescimento de um país? Apesar de todas essas evidências em relação ao valor da infraestrutura hídrica, em particular o papel das hidroelétricas no desenvolvimento socioeconômico das populações, importantes organizações não governamentais internacionais têm dificultado enormemente a implantação dessas infraestruturas. Neste slide, onde apresento uma ilustração de uma publicação da WWF, transformando a barragem Hoover, nos Estados Unidos, no estado de Nevada, nos Estados Unidos, em uma grande lápide, podemos apreciar as principais críticas dessas organizações em relação às hidroelétricas. Dizem eles, destrói ecossistemas, trazem transtornos sociais pelo deslocamento de população local, produzem impacto socioeconômico negativo ajudante, emitem gases de efeito estufa, tema que tem gerado muita discussão científica em torno dele, e investimento de alto risco. A pressão desses grupos levou o Banco Mundial, que financiava aproximadamente 5% das obras hidrelétricas de todo o mundo na década de 1990, a reduzir praticamente a zero esses financiamentos no início da década do ano 2000.
época em que o famoso documento da Comissão Mundial de Barragens foi lançado com pompa e cerimônia em Londres. No Brasil, esse efeito pode ser observado no aproveitamento hidrelétrico de Belo Monte. O secretário já discutiu bastante esse tema aqui. Eu só gostaria de dizer que o projeto original, nós teríamos em Babaquara e Cararaú 14.000 megawatts instalados, totalizando 20.000 megawatts em toda a bacia, né? Nessa configuração, o reservatório de Babaquara teria entre 4.000 e 6.000 quilômetros quadrados, Cararaú, 1.160, e dificuldades de se implantar esse reservatório forçou a Eletrobras a reconsiderar o arranjo. Bom, eu gostaria só de, incidentalmente, dizer aos senhores e às senhoras que a barragem no Rio Zambeze, a barragem de Garibe, no Zambeze, construída nos anos 50, tem uma potência instalada de aproximadamente 1.300 megawatts e uma área inundada de 5.500 quilômetros quadrados. Descartadas, Babaraquara, Cararaú se moveu para Belo Monte, e o preço dessa transformação foi um desvio de 20 quilômetros de canais, escavação de perto de 100 milhões de metros cúbicos e um total de 27 diques. A potência de 14 passou para 11.233, e essa usina vai trabalhar com um fator de capacidade de 40%. Bom, de acordo com a Associação Brasileira de Energia Eólica, o fator de capacidade da fonte eólica no Brasil em 2012 foi de 33% na média no ano passado. Afortunadamente, a perspectiva hoje é mais otimista. O próprio Banco Mundial mudou radicalmente a sua posição em relação ao tema. Hoje, sua carteira de empréstimos para o setor hidrelétrico voltou aos padrões do início da década de 90. As instruções normativas deles para o setor de energia, aí destacado no slide, mostram que até hidroelétricas com reservatório eles estão financiando. Além disso, o painel de alto nível que assessora o secretário-geral das Nações Unidas, esse documento ainda vai ser publicado, na discussão do pós-2015, das metas do milênio, na área de energia já estão considerando as energias renováveis. Bom, infraestrutura, obviamente, não é panaceia. Uma vez que a infraestrutura está implementada, é importante que tenhamos instituições públicas de gestão de recursos hídricos sólidas, envolvimento de usuários no processo de tomada de decisão, planejamento de curto, médio e longo prazo, sistema de outorga e fiscalização de uso e instrumentos econômicos de gestão. E, finalmente, para atingir a segurança hídrica, um país necessita ter uma plataforma mínima envolvendo infraestrutura e governança. Um país terá segurança hídrica quando o impacto líquido da água no crescimento for positivo. Essa plataforma mínima irá variar de acordo com a variabilidade climática do país. Quanto maior for a variabilidade, maior será o déficit e, consequentemente, maiores também serão os custos, mas, ao mesmo tempo, também serão maiores os ganhos. E quais são hoje as grandes preocupações das lideranças políticas mundiais? O National Intelligence Council dos Estados Unidos publicou recentemente um relatório que analisou os temas condutores que moverão o mundo nos próximos 20 anos. 4 temas foram destacados: empoderamento das pessoas com o aumento da classe média mundial, consumidora de bens e serviços, a difusão do poder em um número maior de países, os padrões demográficos com migrações entre países e a urbanização. Interessante observar que o tema do nexo água, alimentação e energia aparece aqui, indicando a importância estratégica da água e da hidroeletricidade para o futuro da humanidade. Essa visão também é compartilhada pelos líderes empresariais mundiais. O Fórum Econômico Mundial faz uma enquete de tempos em tempos, sobre quais são as grandes ameaças para a economia mundial. Nesse gráfico estão indicados os resultados da enquete feita no ano passado. No eixo X, a probabilidade, no eixo Y, o impacto da ameaça relatada. Observa-se uma variabilidade razoável nas respostas, mas, se nós colocarmos uma lupa na parte superior do gráfico,
veremos que temas como, por exemplo, falha sistêmica do sistema financeiro ou instabilidade fiscal crônica são muito importantes, justamente com a crise no suprimento de água potável e de alimentos e a volatilidade do preço de energia. No sentido de aproximar a classe profissional, foi criado o Conselho Mundial da Água, há 15 anos. Nós somos uma organização não governamental que procura trazer a classe profissional próxima da classe política. O Conselho procura alcançar diferentes públicos. Organizamos para isso fóruns mundiais. Um dos nossos governadores aqui presentes vai apresentar numa sessão à tarde sobre os fóruns. Realizamos em Marrakech, em Haia, Kyoto, Cidade do México, Istambul, Marselha, e o próximo será na Coreia, na cidade de Daegu. Esses fóruns têm trazido um número cada vez maior de interessados sobre a água. Para finalizar, para a reflexão dos senhoras e senhores, eu trago aí um teste sobre ideograma chinês, Rio mais Dig. Muita gente vai pensar que aquele ideograma combinado queria dizer reservatório, mas não, quer dizer ordem política. Então, a sabedoria chinesa nos indica que esse tema da água tem muitas questões técnicas, sim, mas é essencialmente um tema de natureza política. Muito obrigado. Muito obrigada. A minha preocupação ao sinalizar as limitações de tempo é o de não ficarmos falando sozinhos aqui nesse enorme auditório, porque acho que as pessoas com nível de açúcar, quando baixam, começam a recorrer à tentação de matar a fome. Queria avisar que, infelizmente, não vai dar para ter perguntas no final por causa do tempo. Mas, se tiverem perguntas, por favor, coloquem-as por escrito e entreguem para uma das moças, que nós entregaremos à pessoa para que responda por correio eletrônico, eventualmente. Professor, somos todos ouvidos. Muito obrigado, embaixadora Maria Celina, presidente da sessão. Cumprimentar o companheiro do setor elétrico, o ministro Zimmermann. Cumprimentar o companheiro de vida, porque somos amigos há 40 anos, Braga, fomos companheiros na ANA e na academia. Cumprimentar os senhores e as senhoras. Eu vou dividir essa minha apresentação em dois segmentos. No primeiro segmento, eu vou rememorar algumas dos temas que têm sido constantes nos debates sobre hidroeletricidade nos últimos anos. Vou fazer isso com apoio de artigos que eu mesmo escrevi. Eu escrevi esses artigos, digamos, em dois veículos, basicamente. Num veículo típico do setor elétrico, a revista Brasil Energia, onde eu tenho uma coluna que eu publico a cada 2 meses, e frequentemente nessa coluna eu visitava o tema hidroeletricidade. Então, vou rememorar, eu estava, de certa maneira, pregando para os convertidos, porque escrevia para membros do setor elétrico. E, de outra maneira, num outro veículo, eu percebia, como aqui se nota claramente, que o tema tem que passar para além das fronteiras do setor elétrico, tem que comover os corações e as mentes dos operadores de direito, e, por isso, parte dos artigos foram publicados numa revista chamada Justiça e Cidadania, que é dirigida a profissionais de juízes, promotores, etc. Bem, eu queria dizer que grande parte do que vou dizer aqui comenta o competente discurso de introdução do Carlos Cavalcante, muito lúcido o discurso, e quero, para finalizar essa pequena introdução, agradecer e cumprimentar a Fiesp pelo convite, agradecer e cumprimentar pela eleição do tema de grande interesse do país. Bem, então agora eu preciso saber como é que eu mexo isso aqui. Eu digo próximo, como é que eu... Ah, tem aqui, pera, não tinha visto, está aqui. Isso aqui eu devia ter sido treinado antes. Preciso que alguém me ajude
a descobrir como é que eu passo à frente, porque senão a nossa Maria Celina vai me caçar a palavra imediatamente. Como é que alguém tem... Ah, pois não. Não, estou fazendo isso. Não está. Então, já. Ah, apontar para lá. Não está funcionando. Pode? Pronto, agora sim. Acho. Bem, então, se alguém puder operar lá, o próximo. Pode ser? É, ok. Bem, então, como eu disse, vou seguindo aqui alguns artigos. Perdão, antes de caçar a palavra, eu queria pedir licença, que o ministro vai ter que sair, porque ele tem que pegar um avião para Brasília. Claro, claro. Então, e o ministro conhece tudo que eu vou falar, porque nós já debatemos isso longamente em muitos encontros técnicos. Devolvo-lhe a palavra. Até logo. Bem, então esse primeiro artigo aqui foi publicado em 2006, na revista Justiça e Cidadania. Essencialmente, ele trata de chamar a atenção de que, quando se toma uma decisão sobre a construção de uma nova infraestrutura, é preciso balancear o interesse local com o interesse global. No caso de uma usina hidrelétrica, nesse sentido. Então, eu dizia lá, eu vou ler alguns trechos, o licenciamento ambiental de novas usinas hidrelétricas tem ocorrido em doses homeopáticas. Eu daqui não consigo ler direito. E justiças... poxa vida, eu não consigo ler daqui. Deveria ter tido óculos. Bem, e a justiça... eu vou precisar de um microfone para ficar aqui perto. Bem, agora sim. A Justiça concedeu 2 liminares na última hora, isso era em 2006, restando para o leilão apenas 7 locais aptos. Eu estava lamentando que no leilão de 2005, leilão A-5 de 2005, portanto, energia que entraria em 2010, não se conseguiu hidrelétricas. E aí o comentário que é o cerne do que se percebia lá atrás, de 2006, quer dizer, nós, iniciados, percebíamos, mas, enfim, a população, a imprensa, o povo geral não percebia. O rigor ambiental dos órgãos licenciadores, do Ministério Público e da Justiça, bem como os interesses específicos contemplados na legislação, tem provocado paradoxo ambiental. O título do artigo era Paradoxo Ambiental. E qual é o paradoxo? É que, burocraticamente, é burocraticamente mais simples produzir energia elétrica no Brasil, queimando derivados de petróleo ou carvão que contribuem para o efeito estufa, do que utilizando água. Isso hoje, quer dizer, talvez o comentário mais importante é que isso, em 2006, que era uma coisa assim para os iniciados, tal, que fazia assim um balanço, dizia, quando você decidir não construir uma usina hidrelétrica, porque tem impactos locais, tem que levar em consideração também o efeito da não construção em termos globais. Quer dizer, não basta responder a pergunta o que acontece se a usina for feita. Sabemos, quando a usina é feita, tem impactos locais, em geral, não positivos, em geral, são negativos, tanto para o ambiente quanto para as pessoas que moram lá. Em geral, é ruim. Mas, globalmente, tem que se perguntar e o que acontece se essa usina não for construída. Se ela não for construída, o Carlos Cavalcante fez essa pergunta de manhã. Se não for construída, você vai ter que gerar energia por alguma outra fonte. E essa outra fonte, com frequência, é pior. Muito bem. Eu me envolvi ainda em 2007, em junho de 2007, escrevi esse artigo aqui, também publicado em revista Justiça e Cidadania, que chamava a atenção para a ação do Ministério Público. Quer dizer, o Ministério Público é uma instituição que, pela Constituição, garante a cada membro da instituição, cada procurador, cada promotor de justiça, o privilégio da instituição. Ele é a instituição, cada um deles. Então, não há homogeneidade, quer dizer, não há hierarquia, não há... E eu escrevi esse artigo chamado O Teorema do Limite Central, a Justiça e a Questão Energética, dizendo que a Constituição destaca a independência funcional dos principais desses membros do Ministério Público, e como a instituição, o Ministério Público, toma decisões por meio do tirocínio solitário de cada procurador, quer dizer, cada procurador ou cada promotor de justiça é o Ministério Público, pode-se afirmar, aí era o teorema, era o artigo, pode-se afirmar que o Ministério Público não é normal no sentido matemático. O que eu quero dizer não é normal no sentido matemático? Que quem conhece um pouquinho de probabilidade estatística sabe que talvez o teorema mais relevante
dessa área é o teorema do limite central. Ele diz que a soma de variáveis aleatórias independentes tem distribuição normal, que é aquela curva de sino de Gauss, que todo mundo já viu alguma vez. E por isso que vamos dizer, a teoria da normalidade é muito importante na probabilidade e na estatística. Quando, digamos, todas as organizações, a Fiesp, uma empresa, a Justiça, a família, todas as decisões tomadas em organismos sociais são somas. É os filhos conversando com os pais, é os procuradores falando com os juízes, que depois sobem em diferentes níveis de corte. Na empresa tem os conselhos, enfim, tudo é soma de opiniões. Quando é a opinião de um único, aí você tem um problema, não tem distribuição normal, isso na matemática é um problema, e na vida real é um problema também, porque se você tiver 1000 procuradores e propor uma tese completamente esdrúxula, como, por exemplo, o exemplo que eu sempre dava, veio à cabeça, agora ficou debodê, Bin Laden, Prêmio Nobel da Paz. Agora, né, todos, 999 vão dizer não, e basta um dizer sim, que a tese, embora majoritariamente o Ministério Público, como quer dizer, soma das opiniões, seja contra, a instituição passa a ser favorável. Então, esse é um artigo que eu escrevi em 2007, mostrando o problema que nós tínhamos com relação à atuação do Ministério Público no licenciamento de usinas hidrelétricas, porque tinham alguns poucos membros do Ministério Público, como ainda há hoje, que se opõem, têm todo o direito de se opor, não gostam de hidrelétricas, não querem hidrelétricas, têm todo o direito disso, mas que usam o poder da instituição, o peso da instituição, para fazer uma guerra ideológica à construção das usinas. Bem, aí eu escrevi um outro artigo, agora já para os iniciados, em agosto de 2009, mais ou menos sobre o mesmo tema, não mais sobre esse, digamos, contando um exemplo concreto disso. Quer dizer, o Ministério Público Federal do Pará tinha entrado em junho de 2009 na Justiça com uma ação de improbidade administrativa contra um técnico do IBAMA, que deu parecer favorável ao EIA-RIMO de hidrelétrica de Belo Monte. E, como eu digo, como se sabe, improbidade administrativa é um desvio gravíssimo, significa que a utilização do cargo para o servidor público para lograr vantagem pessoal. Quer dizer, então, um dos problemas que se tem ao longo desses anos no andamento de hidrelétricas é esse tipo de ação, que seja na Justiça, seja de intimidação do servidor do IBAMA, que teve esse tipo de experiência. Eu, pessoalmente, mesmo com o diretor-geral da ANEEL, tive um episódio parecido. E eu conto esse episódio num livro que escrevi, chamado Desafios do Regulador, em que, digamos, eu fui intimidado porque, numa reunião pública no Congresso Nacional, me perguntavam qual seria a solução. Isso em 2007. E eu estava, como eu disse, na audiência pública no Congresso, na Câmara dos Vereadores, Câmara dos Deputados, e disse que, olha, a solução seria aprovar, falando para o deputado, uma nova lei que deixasse claro que, no licenciamento de obras de interesse estratégico, o interesse nacional deveria ser mensurado em pelo menos 4 dimensões: econômico, energética, ambiental e social. E essa decisão não pode ficar à mercê, como ocorre hoje, ocorria em 2007 e permanece ocorrendo hoje, do eventual veto de técnicos do terceiro escalão da entidade de licenciamento ambiental, que só consegue enxergar uma das dimensões, a ambiental, ou eventualmente a ambiental e social, mas não a econômica e não a energética. Então, isso em 2007 propus que se achasse uma solução legislativa para esse problema, quer dizer, as decisões nacionais têm que ser tomadas nessas 4 dimensões, olhando as 4 dimensões, e só ter proposto isso no Congresso me resultou umas ameaças parecidas com o técnico do IBAMA, que, felizmente, não resultaram em nada. Aqui, num artigo sobre mudança climática, na mesma revista sobre Justiça e Cidadania, dizia o seguinte, o mesmo tema: se, de um lado, não se pode permitir a construção de usinas hidrelétricas que devastem o meio ambiente ou que desloquem grandes contingentes populacionais, quer dizer, ou seja, o impacto ambiental é um impacto social. De outro, não se pode admitir que essa alternativa energética, hidroeletricidade, seja banida pela ação de minorias militantes e pela inação das maiorias dispersas.
cabe ao governo defender o interesse desses últimos, quer dizer, das maiorias dispersas, nós todos consumidores de energia elétrica produzidas por essas usinas. Ou, como costuma dizer a ministra Marina Silva, não basta, isso na época, essa época eu era diretor-geral da ANEEL, mas tinha trabalhado com a ministra quando eu era presidente da ANA, ela era ministra, ela costumava dizer, não basta dizer que não pode, é dizer o que pode. Quer dizer, é essencialmente isso, não basta de ficar dizendo usina por usina, não pode, não pode, não pode, tem que chegar a dizer, se não pode isso, tem que poder alguma outra coisa no lugar. Bom. A questão social, eu vivi essa situação muito intensamente, muito pessoalmente, quando da licitação da usina de Santo Antônio. Naquela ocasião, 2007, a ANEEL, o prédio da ANEEL foi ocupado pelo BAB, Movimento dos Atingidos pela Barragem, com uma grande demonstração. Então, senti na pele a situação, e escrevi esse artigo também na revista Justiça e Cidadania. Assim como o MAB, quer dizer, Movimentos Atingidos pelas Barragens, a ANEEL, na época falava pela ANEEL, entende que as águas são para a vida e não para a morte. Era um slogan, um slogan correto do MAB. E é preciso, primeiro, acompanhar, quer dizer, nós da ANEEL também acreditávamos nisso, que a água é para a vida. E é preciso acompanhar as comunidades reassentadas durante diversos anos, dando-lhes apoio e assegurando excelentes condições educacionais para a nova geração. Quer dizer, um pouco o sentido desse artigo é dizer o seguinte, a Dona Maria, que vive há 50 anos num certo local onde vai ser construída uma usina, ela tem toda a razão do mundo para não querer ser reassentada, por dinheiro nenhum. Se não adianta dar dinheiro que ela não quer. Ela mora há 50 anos ali, ela quer morar ali. Ela tem esse direito de querer, mas ela não tem o direito de vetar. Quer dizer, quando se tem, de um lado, o interesse de uma pequena minoria, de interesse legítimo de uma pequena minoria, e, do outro lado, o interesse da grande maioria da população que precisa de empregos, precisa de energia elétrica, precisa de desenvolvimento, cabe ao governo respeitar aquela senhora, minimizar ao máximo o sofrimento que ela vai ter, mas não dar-lhe o direito de veto. Essa é a minha maneira de ver. E a maneira de acompanhar as populações reassentadas é você... Não basta dar um dinheiro para aquela população, para um pescador, dar um dinheiro. Ele vai gastar mal, porque ele não foi criado para aquilo. Você tem que acompanhar. É obrigação de quem faz a usina acompanhar ao longo de muitos anos a formação dos seus filhos, da educação dos seus filhos, para que realmente o impacto, olhando assim, sob o ponto de vista de décadas, o impacto da construção, de fato, melhora a vida deles, mesmo que, num primeiro momento, não queiram. É obrigação disso, nós não estamos fazendo isso. Segundo, é preciso abandonar as posições cristalizadas pelo preconceito e aceitar o diálogo baseado no conhecimento, respeito e boa-fé. Propunha isso em 2008. Dizer, olha, vamos lá, pessoal, vamos conversar, vamos ser racionais, vamos respeitar os direitos das minorias, mas não vamos ser manipulados. Nesse artigo agora de 2010, sobre Belo Monte, eu toquei num ponto que o professor Braga tocou e que também o ministro Zimmermann tocou. O time ambientalista, que batalhou contra Belo Monte, falhou na tentativa de matar o projeto, mas conseguiu aleijá-lo. Por conta da pressão, o projeto foi modificado em 2 pontos fundamentais, já sacramentados pelo CNPE. Portanto, o assunto é encerrado. Não estou reabrindo o assunto, está encerrado. Primeiro, Belo Monte será a única usina do Bacia do Xingu e não haverá reservatório de regularização. Quer dizer, não precisa ser o reservatório de regularização, não precisa ficar no local da barragem, absolutamente. Você, por exemplo, pega o Rio Grande, onde foi construído Furnas. Primeiro se construiu Furnas, um grande reservatório nas cabeceiras, com uma potência relativamente pequena, 912 megawatts, se eu me lembro direito, comparado com o tamanho do reservatório. Mas essa água armazenada na cabeceira serve para ser utilizada numa cascata de usinas rio abaixo. Então, não se trata de construir o reservatório apenas no local da usina, é preciso levar em consideração que pode ser construído a montante. Aí eu faço comentário desse artigo, como hidrólogo,
considerando a altíssima sazonalidade do rio Xingu, foram alterações atentatórias à boa técnica hidrológica. Eu na época, era diretor-geral da ANEEL e aliás, aqui não, na época que foi tomada a decisão do CNPE, 2008. E eu, digamos, não quis que a ANEEL participasse dessa decisão, porque achava que, tecnicamente, politicamente, uma decisão compreensível, porque a política é a arte de equilibrar interesses conflitantes, mas, do ponto de vista técnico, não concordava, então não seria a ANEEL que iria endossar isso. Recentemente, agora, 2011, enfim, recentemente, 2 anos atrás, escrevi com um grande amigo, o amigo comum meu e do Braga, o John Briscoe, que é professor de Harvard, um artigo sobre uma oportunidade que se apresentava ao setor elétrico. Escrevi também na sequência de alguns artigos do Luiz Alqueires, que foi presidente da Eletrobras e da Light, artigos sobre a questão a concessão deve ser feita concessão por usina hidrelétrica ou deve ser concessão de bacia hidrográfica, sob o ponto de vista geográfico. E, sob o ponto de vista de escopo, a concessão deve ser só para a produção de energia elétrica ou deve ser para uso múltiplo de recursos hídricos? Enfim, eu tenho viés, porque militei no tema água há muitos anos, mas eu sempre acreditei que deveria ser a concessão, ao contrário do que é hoje. Hoje você licita um aproveitamento hidrelétrico, ou potencial hidráulico, que é uma queda ou uma corredeira, quer dizer, é um acidente geográfico, e fica ali, fica confinado ali. E é só para a produção de energia elétrica. Eu acho que isso não atende aos melhores interesses do país. Meu raciocínio, não é só meu, é do Alqueires também, e é do Briscoe também, eu sei que é do Braga também, é de que nós deveríamos licitar ou bacia hidrográfica ou subbacia hidrográfica para uso múltiplo. Dando um exemplo mais concreto, 60% do escoamento dos grãos dos Estados Unidos se dá pelo Michigan, pela hidrovia do rio Michigan. Não faz sentido que a nossa produção de grãos, que se dá no Mato Grosso, ali no Planalto Central, ocorra toda no lombo de caminhões, como ocorre hoje. Quer dizer, nós vemos nos jornais de televisão filas quilométricas intermináveis, estradas lotadas de caminhões levando a produção de grãos para o Porto de Santos ou do Porto de Paranaguá, quando parte significativa dessa produção poderia estar escoando em chatas por hidrovias, desde que nós tivéssemos uma visão mais integrada. É lamentável que o país não tenha, no setor de transporte, uma inteligência mais aguda dedicada ao tema de transporte fluvial, mas isso não quer dizer que nós, do setor elétrico, tenhamos de ficar agradecendo o fato de que os rios estejam sendo utilizados numa visão limitada. Nós devemos ter a percepção de que o que interessa mesmo é atender o interesse do país. E, para isso, essa proposta faria sentido. Aqui, o último dessa série, barragens, um artigo também para os iniciados, na revista Brasil Energia, barragens e reservatórios do ano passado, eu digo, para construir uma usina hidrelétrica é preciso represar a água de um rio, alagando muitas vezes extensas áreas de terra firme. No rio e em suas margens vivem plantas e animais, incluindo seres humanos. Avalie como a construção de uma hidrelétrica pode trazer prejuízos ao meio ambiente. Esse parágrafo não fui eu que escrevi, não. Está no quinto ano, está no livro do meu neto. Né? O meu neto está no 5º ano da escola, do ensino básico, como se chama agora, e ele veio me perguntar isso, quer dizer, como é que eu respondo essa pergunta? Eu fiquei num dilema terrível, porque se eu dissesse para ele como ele tem que, de fato, responder, a professora dele diria que ele errou a resposta, porque, nitidamente, essa pergunta foi dirigida a crianças de 10 anos, com o propósito de dizer que hidrelétricas são ruins, né, que barragens são ruins, que essas coisas todas fazem mal. E eu tentei, enfim, na linguagem possível, explicar para ele o que eu já disse, quer dizer, é preciso avaliar o impacto da construção e é preciso avaliar o impacto da não construção. Quer dizer, se você não constrói aquela usina, o que você faz no local? Mas acabei cedendo para ele não perder os pontos, deixei ele dar a resposta que ele tinha que dar. Não atrapalhei a vida acadêmica dele. Bem, agora, então, com isso, eu termino essa parte inicial e sigo rapidamente, são poucos slides, para o momento que vivemos. O momento que vivemos, quer dizer, essa sucessão vamos dizer, de frases que eu pensei dos artigos, me mostram para os senhores e as senhoras um sentimento que eu tinha até recentemente, que era um sentimento de um pouco de desilusão, desânimo. Achava que estávamos pregando no deserto,
que essa história de hidroeletricidade, vamos dizer, uma abordagem sensata, eu não digo defesa da hidroeletricidade, mas uma abordagem sensata do assunto, despida de preconceitos, de ideologias, era uma bandeira que não ia conseguir levar adiante. Mas eu começo a sentir, nesse ano, 2013, o final do ano passado, um pouco de a maré está mudando. Bom, esse próprio evento da Fiesp é prova disso. Quer dizer, nós estamos aqui falando coisas que, para uma multidão, que, em geral, eram faladas assim, até que quase que envergonhadas. Tal. As pessoas eram como que pecadores, defender a hidroeletricidade era quase que defender algum pecado, crime ambiental, alguma coisa assim. E isso está mudando. Um ponto interessante é esse relatório, que penso que é de meados do ano passado, escrito por vamos dizer, antagonistas históricos da hidroeletricidade. Mas o que é interessante aqui é que o título, né, o setor elétrico brasileiro é a sustentabilidade no século XXI, oportunidades e desafios. Qual foi o avanço percebido aqui por mim e por muitos que leram? É que aquele setor resolveu, afinal, tentar responder. Quer dizer, aqueles que se opõem resolveram, afinal, começar a responder a pergunta: o que ocorre se não construir hidrelétricas? Qual é a solução? Esse é um grande caminho, um grande passo, porque agora nós vamos ter uma métrica que dá para a gente evoluir. Eu acho que isso... Quer dizer, aquele meu sentimento de desânimo está sendo substituído por um otimismo moderado. Então, nesse relatório, eu cito novamente a amiga Marina Silva, que diz o seguinte: certamente será preciso aumentar a oferta de energia para que a grande parcela de nossa população, hoje excluída do acesso a serviços e confortos propiciados, possa fazer parte plena de nossa sociedade. Quer dizer, está uma clara percepção de que a opção menos energia elétrica é uma opção falsa. Eu me lembro que, nos anos 80, eu morei nos Estados Unidos e fui conversar com o presidente da International Rivers Network, que tinha um outro nome naquela época. É uma associação americana do tipo eu odeio barragens, eu odeio hidrelétricas. E nós conversamos civilizadamente, numa comida chinesa e tal, e no final eu perguntei para ele: mas, enfim, o que você sugere para o Brasil? Quer dizer, se você não quer hidrelétricas, o que você sugere? Ele disse: não, vocês têm que economizar energia. Bom, claro que nós temos que economizar energia, a classe média, a classe alta, quando não apaga a luz, quando não desliga a televisão, quando deixa o ar-condicionado ligado, isso tudo é verdade. Como nos Estados Unidos, aqui também é verdade. Mas, muito mais do que isso, nós precisamos de energia para a indústria funcionar, para criar empregos. Nós temos um consumo de energia per capita 5 vezes menor do que o americano. Não quero que a gente chegue ao padrão americano, que tem um monte de desperdício. Mas é falso imaginar que, com mero economia de energia, vamos resolver o problema. Ótimo que a ministra Marina, que é defensora do meio ambiente, perceba isso com clareza. Entretanto, não só é desejável, como necessário que esse aumento de oferta se faça paralelamente à eliminação e redução dos desperdícios e usos ineficientes de energia. Claro, aqui tem um ponto. Desperdiçar energia não tem sentido. Então, vamos ver rapidamente quais são os desperdícios. O primeiro é desperdício puro e simples. Quer dizer, a nossa sociedade mostrou em 2001 que tinha desperdício, porque caiu drasticamente o consumo residencial, consumo comercial, porque havia... Agora relaxou-se de novo, as pessoas já estão deixando as luzes acesas, os ar-condicionados ligados, hoje não precisa. Mas é claro que tem gordura aí, isso pode ser desperdício puro e simples, deve ser feito. Depois há uma tese de que há perdas na transmissão. Claro que o sistema de transmissão pode ser aperfeiçoado, pode ser otimizado, mas há uma falácia aí. Quer dizer, não é razoável, eu tiro aqui, entre aspas, o que está escrito no relatório. O percentual de perda de energia elétrica no Brasil é 100% superior em relação aos demais países da América do Sul e da Europa. Essa é uma frase do relatório. Isso eu acho, enfim, faz parte do início do diálogo, esse tipo de pontapé. Mas não é razoável. Por que não é razoável? Porque nós somos um país que nós transmitimos energia por distâncias continentais. Nós só podemos nos dar o luxo de sermos hidrelétricos porque, quando ocorre uma seca no sul, a energia produzida no norte auxilia o sul, e vice-versa. Então, nós temos que ter... Nós transportamos blocos de energia de grande porte por distâncias de milhares de quilômetros, coisa que não acontece na Europa e mal acontece nos Estados Unidos. Então, não é justo comparar situações completamente diferentes com a nossa. Há um ponto, o terceiro ponto, que eu acho que esse merece debate. Eu não sei responder.
O artigo, esse texto, o tempo todo fala de que não tem lógica o Brasil ficar sendo eletrointensivo. Eu não tenho a menor competência para dizer qual seria o impacto na economia de se eliminar os eletrointensivos. Deve ter um impacto colossal, mas não sei. E isso daí, talvez até a Fiesp poderia ajudar a responder essa pergunta, porque tem procedência ou não tem procedência essa queixa de que energia elétrica é um bem muito escasso, muito difícil, causa muitos impactos, e o Brasil, que outrora recebia de braços abertos a indústria eletrointensiva, agora não deveria mais. Eu não tenho competência para responder essa crítica, mas, repito, a Fiesp poderia. Bom, eu acrescentei aqui, porque eu fui presidente da Light, lá no Rio de Janeiro, e penei horrores com furto de energia. Não existe ineficiência maior do que a praticada por aquele furto de energia. Quer dizer, digamos, nas comunidades furtavam energia, os ares condicionados não eram desligados, ficavam ligados dia e noite, as luzes não eram desligadas, a televisão não era desligada, porque não pagavam. Então, esse desperdício de energia associado ao uso irregular, à fraude, tem que ser também combatido. Eu espero desse pessoal a mesma combatividade que tem com relação à linha de transmissão, no caso disso que tem a ver com o comportamento social. Aqui há também no texto, estou terminando, há também no texto coisas que são ainda, tem um ranço ainda, digamos, ideológico. Essa frase aqui, o Philip Firthside é um pesquisador renomado que trabalha na Amazônia, que ele se dedica muito a um tema complexo, que é a emissão de metano nos reservatórios das hidrelétricas. Ele é contra hidrelétricas e defende a tese de que, quando você alaga uma região, o material orgânico, ao decompor-se anaerobicamente, emita metano, e isso tem um efeito. Esse tema está sendo pesquisado em vários lugares, é ainda objeto de muita discussão científica, e o que menos nós precisamos é de que a discussão científica seja contaminada por uma discussão ideológica, coisa que ele faz. E aqui a gente vê, não falando sobre esse assunto, mas ele está dizendo que a energia gerada através das hidrelétricas não é verdadeiramente renovável. O ministro Zimmermann fez menção aqui em 2004, a então ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff, teve que ir na Alemanha para levantar-se lá com o vigor que a caracteriza, para dizer que é uma tolice o que os alemães estavam falando, de que a energia de hidrelétrica só é renovável quando for pequena a central hidrelétrica. Quando for grande, não era renovável, porque é uma tolice técnica. E isso mas chegou-se ao ponto de se propor, quer dizer, numa luta ideológica contra as usinas hidrelétricas, chegou-se ao ponto de se defender, de se falar uma barbaridade técnica. Quer dizer, é claro que vamos dizer, a sustentabilidade e a renovação da energia hidrelétrica tem origem num ciclo hidrológico. E o ciclo hidrológico não tem nada a ver se a usina é pequena ou grande. A chuva veio de igual maneira. Mas esse tipo de argumento de que a vida útil da usina pode não ser infinita por causa da sedimentação, o que é verdadeiro. Há muitas usinas hidrelétricas no mundo que se encheram completamente por conta da sedimentação, muitas. Mas não tem sido um problema entre nós. E talvez onde viesse a ser um problema entre nós, que é um rio que carrega muitos sedimentos, que é o Madeira, o ministro Zimmermann já explicou que lá as usinas bulbo no fundo do reservatório fazem com que isso não seja um problema a temer. O Braga já mencionou, além da virada que nós estamos tendo aqui vamos dizer, de maior tolerância com questão da questão da hidrolixicidade, quer dizer, discutir isso num ambiente mais informado, o Banco Mundial mudou de posição, quer dizer, ele está dito lá, o Banco Mundial, esse é um documento recentíssimo, desse mês, ou menos de um mês atrás. O Banco Mundial está firmemente comprometido com o desenvolvimento responsável dos projetos de hidrolixicidade. É um documento que dá uma reviravolta no Banco Mundial, muito bom, não tanto para nós, porque nós não dependemos do Banco Mundial para financiamento de usinas, mas para países da África, etc., e países do sul da Ásia. Aqui, um artigo do Globo da semana passada, perdão, editorial do Globo,
de domingo passado, não ontem, mas domingo passado, 8 dias atrás. Opção de hidrelétricas é sujar a matriz brasileira. Tudo que nós estamos dizendo aqui, condensado, como é tipicamente no editorial, está lá. As usinas térmicas não se constituem mal em si, porém é possível manter a matriz energética do país mais equilibrada, construindo-se hidrelétricas com reservatórios de acumulação, onde for ambientalmente possível. O que não é compreensível é a rejeição às usinas hidráulicas na Amazônia. O rio Tapajós e seus afluentes, por exemplo, têm elevado potencial e os projetos elaborados para essa bacia foram inovadores. Bem, um elogio à hidrologicidade, não fala da navegação, que eu acho que o tema da navegação deveria também ser objeto da pauta, mas é um enorme, quer dizer, quando, anos atrás não se via nenhum desse tipo de editorial, nenhum, e era o contrário, o que se via era Maitê Proença tirando a blusa e protesto contra a construção de hidrelétricas, etc. Então, eu percebo que a maré está mudando para melhor. Não digo que é mudando no sentido de inverter, quer dizer, se antes tudo era proibido, agora tudo é permitido, eu seria pessoalmente contra isso, mas sim que vamos discutir isso no ambiente organizado. Então, meu último slide, como o presidente Scaff, Paulo Scaff, disse que aqui da Fiesp as coisas não são debatidas pelo prazer de debater, e sim porque tem que chegar a alguma solução, quer dizer, os problemas brasileiros são aqui discutidos para que se caminhe para a solução. Eu tinha lá em 2008, fiz uma breve menção a isso, eu tinha em 2007, eu tinha feito proposta, respondia ao tal do deputado, da Câmara dos Deputados, sobre o que poderia ser feito. Eu disse, olha, faça uma lei aqui que crie um fast track, um trilho, um caminho rápido para os projetos estratégicos. Façam isso, porque hoje as coisas ficam enganchadas na justiça porque quem deu a licença foi o IBAMA, devia ser o órgão de licenciamento estadual, e se foi o órgão de licenciamento estadual, devia ter sido o IBAMA. Enfim, fica nesse rame-rame, porque as leis são muito obscuras, nós temos um método de escrever português e que não se repete as palavras, e aí tem que se interpretar, os advogados têm que interpretar, as coisas não são assertivas. Então, eu naquela ocasião, escrevi uma minuta de projeto de lei, 2007, que tentava resolver isso. E não vou dizer como é que era a lei, mas a intenção era uma lei que deixe claro que, aquilo que eu já falei, vou repetir, que no licenciamento de obras estratégicas, não é toda a obra, não é o licenciamento da padaria da esquina. Obras estratégicas, não é só de hidrelétricas, obras estratégicas do país. O interesse nacional deveria ser mensurado nessas 4 dimensões: econômica, energética, ambiental e social, não em ordem. Eu devia talvez ter que mudar. Eu acho que eu fiz aqui ordem. Não fiz. Ambiental, se fosse ordem, devia ter na frente. Aí vem, assim como imagem, não como proposta real, como imagem. Os dirigentes do MME, do MMA, do IBAMA, da ANA, da ANEEL, da EPE, do ONS, da MPO, da FUNAI e representantes do Ministério Público deveriam ser forçados a chegar a um acordo sobre a quantidade de energia que o país necessita e quais usinas podem ser construídas. Quer dizer, então, vamos ser eletrointensivos ou não vamos? Tá. Quanta energia precisa? Ou nós vamos ficar sem energia nova? Vamos ficar a população que não tem energia sem energia? Enfim, quanta energia precisa? Bom, agora, como é que se atende isso? Tem que ter uma lista de usinas que atendam esse requisito. Isso daí, o sujeito do IBAMA não pode examinar, ou da FUNAI, ou seja lá o que for, não pode examinar cada usina de particular e ter a possibilidade de dizer não, e não para tudo. Não pode. Ele tem que ser parte do processo, sim, já devo ter passado o tempo, ele tem que ser parte do processo que chegue uma lista de usinas que atenda àquela demanda energética que o país... Eles também chegaram à conclusão que nós precisamos. É o que eu tinha a dizer, eu talvez tenha passado o tempo, não comprometei. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, professor Kellermann. Eu apenas fiquei pensando em que o senhor podia ter dado 2 excelentes publicações para a professora do seu neto, a de oportunidade de desafios e o estudo do Banco Mundial. Então, da próxima, manda de presente também. Ou então dá a resposta que, às vezes, eu tive que dar, que nada polui mais do que pobreza. Então, isso é grave. Senhores, acho que nós evitamos que os senhores tenham que enfrentar uma fila muito grande lá fora para almoçar. Então, muitíssimo obrigado pela atenção e uma boa tarde e até mais.